Fala galera da primeira etapa, tá? Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre a nossa atividade, tá certo? E a gente vai resolver aqui alguns exemplos para vocês terem como base na resolução da atividade que foi entregue a vocês, tá bom? Bom, o nosso assunto é sobre razão e proporção. Então eu vou dar um exemplo aqui da primeira questão. Bom, na questão, ele pede para a gente calcular a razão entre o número de acertos do professor Saulo pelo número total de questões, tá bom? Eu vou colocar aqui valores diferentes da tua atividade, mas o processo de resolução é o mesmo, tranquilo? Bom, vamos supor o seguinte então, galera. Vamos supor que eu tenho um total de questões, certo? Igual a 60 questões. Beleza? E o professor Saulo, que eu vou botar aqui um S, acertou dessas 60, 45 questões. Beleza? 60 questões, 45 questões. E a pergunta que a questão está fazendo é: qual a razão entre o número de acerto pelo número total de questões? Bom, como é que você vai proceder para determinar a razão? Bom, como foi estudado na nossa videoaula, tá? Eu vou deixar o link aqui para você acessar essa videoaula, para quem está assistindo esta aula e não é dessa turma. A razão nada mais é do que uma divisão dos valores. E os valores que eu estou pedindo, né? Os valores que a questão está te pedindo. Bom, como a questão quer o número de acerto pelo número total, você vai fazer a divisão entre o número de acertos, tá? Número de acertos pelo número total, certo? Bom, o número de acertos vai ser 45 e o número total 60. Muito bem. Observe que eu não fiz praticamente nada, apenas substituir dentro da relação de razão. Bom, mas quando eu chego nessa fração, eu observo que essa fração ela ainda pode ser reduzida, ela não está na sua forma irredutível. Então eu vou poder reduzir essa fração. E quando isso acontece, quando há essa possibilidade de você reduzir, você deve fazer. Porque se você observar as alternativas, se você aplicar apenas o conceito de razão, você não vai encontrar uma alternativa correta. O que leva, né, que eu preciso necessariamente fazer essa simplificação, redução da nossa fração aí. Bom, e como é que eu faço para reduzir? Eu vou ter que observar qual número eu posso dividir, tanto o número de cima quanto o número de baixo ao mesmo tempo por esse número. Então vamos pensar no número. Qual o número que divide o 45 e o 60 ao mesmo tempo? Você vai concordar comigo que seria aí o 5. Então eu vou dividir por 5 em cima, por 5 embaixo. Vamos lá, 45 dividido por 5 vai dar 9. E 60 dividido por 5 vai dar 12. Beleza. Bom, eu dividi por 5 porque 45 e 60 era divisível por 5, beleza? Mas observa que a partir dessa divisão, eu ainda posso continuar fazendo o processo de simplificação. Só que agora não por 5, né? Porque o 5 não divide os dois ao mesmo tempo. Eu vou dividir agora por outro número, que nesse caso eu vou utilizar o 3. Muito bem. E aí eu vou dividir agora por 3 em cima, por 3 embaixo. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 12 dividido por 3 vai dar 4. Agora sim, galera. Essa fração representa a razão entre o número de acertos e o número total de questões. Tranquilo a primeira questão? Muito bem. Vamos para a segunda questão aí. Bom, segunda questão pede o seguinte: calcule o valor de x nas seguintes proporções. Então ele vai te dar aqui a proporção, beleza? X sobre 3 é igual a 8 sobre 12. Bom, a propriedade fundamental da proporção diz o seguinte, que o produto dos extremos é igual ao produto entre os meios, tá bom? Também tem essa parte lá na sua videoaula sobre razão e proporção. Produto nada mais é do que a multiplicação. Então, vou fazer 12 vezes x, tem que ser igual, obrigatoriamente,
a 3 vezes 8, tá bom? Então vamos fazer isso. Vai ficar assim, galera. 12 vezes x, e isso vai ser igual a 3 vezes 8. Tranquilo, né? Bom, eu vou resolver essa multiplicação, ou você pode passar o 12 dividindo e depois fatorar, simplificar, fica a seu critério, tá bom? Bom, pessoal, então o 12 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Mas antes de eu passar ele dividindo, eu vou resolver logo essa multiplicação aqui, tá bom? Então ficaria assim, galera, ó. 12 vezes x é igual a 24. 3 vezes 8, 24. Agora sim eu vou passar o 12 dividindo. Então 24 dividido por 12. A gente pode concluir, então, que 24 dividido por 12 é 2. Com isso, a gente determina o valor do x. Beleza, galerinha? Muito bem. Vamos passar aí para a terceira questão, então. Terceira questão, galera, diz assim. Determine x e y na proporção. X está para y, assim como 3 está para 4, sabendo que x mais y é igual a 28. Bom, a gente vai fazer aqui um exemplo bem parecido, tá? Eu vou mudar apenas alguns valores aqui. Mas o processo de resolução, como eu disse na primeira questão, é o mesmo, não muda nada. Bom, vamos supor que eu tenho aqui x sobre y é igual a 4 sobre 7 e que a soma entre x mais y é igual a 55. Bom, para eu poder resolver, observa que eu tenho duas incógnitas. Eu tenho x, eu tenho y, eu tenho x, eu tenho y. Para eu poder resolver isso aí, galera, eu vou ter que trabalhar com apenas uma incógnita. Então, para eu ter uma incógnita, eu vou pegar aqui o x e vou isolar, tá? Eu vou jogar o y para o outro lado. Vai ficar 55 menos y. Quando eu faço isso, eu descubro o valor aparente do x. Quanto é que vale o x? 55 menos y. Bom, com esse valor na mão, eu vou poder substituir no lugar do x da primeira relação, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer essa substituição aí. Então vai ficar assim, galera. No lugar desse x eu vou colocar 55 menos y. Então vai ficar aqui 55 menos y sobre y é igual a 4 sobre 7. Muito bem. Agora, pela propriedade fundamental da proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, eu vou fazer essa multiplicação aí. Vai ficar 7 vezes tudo isso. Beleza? É igual a 4 vezes y, que vai dar 4y. Agora, o 7 vai multiplicar os dois que estão dentro do parêntese, tá bom? Que vai ficar 7 vezes 5, 385. Menos 7 vezes y, 7y. Isso vai ser igual a 4y. Agora é uma questão de organização, tá? Eu vou jogar esse y para o outro lado. Então vai ficar 385 é igual a 4y, tá? Menos vai mais. Beleza. E aí somando lá, né? 4 com mais 7, 11y. Agora o 11 que está multiplicando vai passar dividindo. 385 dividido por 11 é igual a y. Então a gente pode concluir que, resolvendo, lógico, essa divisão, y vai ser igual a 35. Muito bem, determinei o y, mas a questão é que eu determine não só o y, como também o x. Mas aí nós vamos lá para a nossa primeira organização. Quando nós descobrimos o valor aparente do x, a gente isolou o x e disse que x é 55 menos o y. Mas eu acabei de encontrar o y, então vou fazer a troca agora aqui. Tá? Eu vou pegar esse valor e vou trocar nessa equação. Beleza? No lugar do y, eu vou colocar 35. Aí como é que vai ficar, professor? Vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 55 menos 35. E 55 menos 35 vai dar 20. Pronto. Determinei o x, determinei o y.
Beleza, galera? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Ou, para quem for da minha turma aí da primeira etapa do EJA, é só mandar mensagem pro meu WhatsApp, beleza? Até a próxima. Fui!